Bem, boa tarde a todas e a todo. Cumprimento as senhoras deputadas e cumprimento os peticionários João Parreira e Marta Vasconcelos. Obrigada por nos trazerem uma questão tão importante nesta vossa petição e hoje procedemos então à audição dos peticionários da petição número 87/15, primeira, com participação da dieta completa em pó Modulene IBD para doentes ou pacientes com doença de Crohn. Esta vossa petição tem mais de 10.000 assinaturas, portanto significa que vai ser em tempo, quando devidamente agendada, discutida em plenário. E temos uma grelha de tempos também, portanto a Comissão começa com a apresentação da petição pelos peticionários e terão 10 minutos para o efeito e neste tempo deverão apresentar a exposição de motivos pelos quais vos levou a requerer, sob a forma de petição ao Parlamento, esta vossa intenção. Estão presentes as senhoras deputadas Ana Isabel Santos, do PS, Fátima Correia Pinto, também do PS, Irene Costa, a senhora deputada Lúcia Araújo, todas do PS, e a senhora deputada Inês Barroso, do PSD. Depois da vossa apresentação de 10 minutos, os restantes grupos parlamentares presentes terão 5 minutos para vos questionar, pedir esclarecimentos ou fazerem as considerações que entenderem relativamente a esta vossa petição. Portanto, julgo que estamos em condições então de iniciar a vossa exposição e passo então a palavra ao peticionário João Parreira. Muito obrigada. É o João que vai intervir. Muito obrigada. Só por mim, mas também em nome de vários, vou tentar aqui resumir um bocadinho a minha história, até vos trouxe aqui estas folhazinhas só para dar uma forma de compreenderem. A minha doença de Crohn é uma doença que já vem há 20 anos para cá. Já fiz várias operações, dentre de umas 12, 13 operações. Durante 14, 15, 16 anos fui demasiado teimoso e nunca quis aceitar muito a minha doença, porque isto é aquelas chamadas que são as doenças invisíveis, como as pessoas podem olhar para mim, uma pessoa que me veja aí na rua assim, pensa, mas é trabalhar, não tens problema nenhum, estás do melhor que pode haver, mas isto também é graças a todo este IBD, que é isso que vou falar, mas nas doenças invisíveis, porque é aquelas coisas que a gente depois fizer assim, continuam cá os sacos e continuam cá as fístulas, que é para as pessoas que depois, quando não podem ver, para não estar a tirar os sacos, trouxe essas fotografias, que é para as pessoas perceberem que isto aqui está tudo muito bonito, mas aqui por baixo está esta coisa assim. E como estava a explicar, durante estes 16 anos tentei nas operações todas que fizemos, em várias tentativas de comer só peixinho cozido, comer só batatinha cozida, só cenoura, só fruta esmigalhada, tudo e mais alguma coisa, as complicações eram sempre as mesmas, o intestino ia sempre ficando cada vez mais delgado e tudo o que era sólido chegava aqui e começava a interromper e fazia fístulas novamente e criava sempre os abscessos e tinha que ir novamente à operação e tinha que novamente cortar o intestino. Chegou aqui uma altura que foi mais ou menos há 4 anos e meio, 4 anos, quando eu estava numa das minhas intervenções, que estava aqui no Hospital dos Capuchos, durante mais ou menos um mês estava mais outra vez operado, que chegaram ao pé de mim e disseram-me assim, que como já tinha sido operado várias vezes, o meu intestino estava demasiado curto, e diziam-me sempre, João, como é que é a sua situação financeira? E eu perguntava, mas qual é que é o problema entre ser operado e ser a minha situação financeira? E dizia, o medicamento que o João vai ter que fazer é um pouco caro, mas eu ficava-me sempre naquela, mas qual é que é o problema? Porque é que querem saber se eu ganho 10, se ganho 20, qual é que era o problema? Tanto que um dia fui ter com a cofeira lá no hospital, quando estava internado, e perguntei, diga-me lá o que é que eu estou a fazer. E a senhora trouxe-me esta latinha, como estão aqui a ver, e eu, esta lata, faço quantas por dia? E ela disse-me 3, 4 latas, agora o João ainda está a começar, e como isto é no início, está a fazer mais ou menos isso. Ok, eu agarrei na lata e fiz como normal, liguei para a farmácia Nova Alentejo, que é lá a farmácia de Montemor Novo, onde eu resido, e perguntei na altura à doutora Alexandra, pode-me dizer, se faz favor, quanto é que custa cada lata destas? E ela diz-me assim, neste momento custa 54 euros cada lata. E eu fiz as contas, 54 euros cada lata, as contas são fáceis de fazer. 3 latas por dia a 50 euros, são 150 euros por dia, 10 dias são 1.500 euros, 30 dias são 4.500 euros. E aí veio a pergunta, já sei porque é que eles efetivamente me estavam sempre a perguntar qual a razão da minha situação financeira. E então, visto que não consegui ser operado e não podia ser operado, que era demasiado complicado, fomos mesmo para a opção do IBD. Eu tinha até lá um saquinho de notas, só que as notas, como devem calcular, desapareceram completamente todas
E até ao dia de hoje, graças a Deus, tenho tido vários e vários amigos que não me deixam faltar rigorosamente nada. Também vos trouxe aqui umas imagenzinhas, que é estas que vocês podem ver, que isto é quando uma pessoa está a comer os papos secos normais, com um bocadinho de manteiga, tudo simples, tudo normal, só que depois estamos 14, 15, 16 horas todos entalados por aquele papo secozinho, que até é barato, custa 20 cêntimos e podemos o comer, só que depois estamos 14, 15, 16 horas neste registro e cada vez a perder cada vez mais peso, e cada vez mais peso, e cada vez mais peso, e depois chegamos aqui, que até está aqui uma fotografia, que é aqui uma destas, desculpem lá aqui a minha confusão, mas eu também estou aqui perante um bocadinho, devem compreender, também estou um bocadinho nervoso, não é? Ainda por cima só senhoras, não é? Não levem a mal, não é? Mas pronto, e também não é uma situação normal para mim, então tentar só, eu até sou um bocado explosivo, estou-me a tentar controlar, até a falar um bocadinho mais brando para vocês me tentarem compreender, e esta é a diferença entre comer uns papos secos ou um robalo escalado, até é bom, ou uma coisa qualquer, ou estar só a fazer, isto é só IBD, isto é comer pronto, as coisinhas normais, isto é a diferença. Aqui a grande minha luta, eu tenho tido, sou uma pessoa super sortuda, para já gosto de estar sempre a inventar mil e uma coisas, porque se teve uma pensão de 250 € por mês e tenho que gastar agora neste precisamente, porque se formos de uma forma, eu já consigo um preço porreirinho, porque a minha noiva, que foi graças a ela também que descobri também o IBD, mandávamos vir da Bélgica estas latas a 13,90 € quando chegávamos aqui à farmácia e comprávamos a 54 €. Como mandava sempre vir mais de 700 €, nem pagava portas, isto era uma maravilha. E esta é a minha luta, só que tenho conhecido agora com isto do Crohn, tenho conhecido muitos e muitos casos, pessoas que também necessitam disto, nem que seja só para a prevenção, porque isto também é ótimo para a prevenção. Para uma pessoa se estiver com uma crise de Crohn, e se tiver só que esteja, porque isto é um medicamento que é para fazer durante 3 semanas no máximo, que é para fazer a prevenção, que é para o intestino recuperar, porque isto não é só alimentação, isto é tudo uma medicação, tudo isto está aqui dentro, é tudo uma composição toda na geral, que depois a Marta até vos pode explicar melhor, porque ela é que percebe disto, eu não percebo nada disso. Eu só o tenho que tomar e para mim já é horrível, às vezes só de olhar para a garrafa, porque temos que pensar, é pequeno almoço, lanche, jantar. Se eu lhe perguntar qual é que é o prato que você gosta mais, pode-me dizer, João, adoro uma feijoada boa lá do Alentejo, uma coisa qualquer. Mas como lá feijoada ao pequeno almoço, ou jantar, ou lanche. Isto é tudo uma grande complicação, ainda mais a complicação do Crohn e depois mais a complicação do quê? É arranjar o dinheiro para isto, não é? Como é que uma pessoa que, eu felizmente tenho esta sorte, sou rodeado de amigos e tenho, e ando aqui nesta coisa, mas eu sei muitos casos que me aconteceu, que chegou-me a acontecer a mim, quando diz que custava 50 € cada lata, fechei os torres todos de casa, desliguei a televisão, fechei a porta e pensei, qual é que é a razão de uma pessoa estar a viver para quê? Um gajo está aí do lado do outro só para quê? Só para isto. E depois já o que me custa agora é saber que há muitas pessoas, efetivamente, estão assim tal e qual como eu ainda tenho estes amigos ao pé e tenho que estar a comer aquele maldito, daquele papo seco, percebe? Tenho que estar a comer o papo seco e depois vão ficar ali em casa cada vez mais fechados e cada vez mais tristes porque não têm a sorte que eu tenho, felizmente, de ter uma carrada de gente ao meu lado que não deixa faltar rigorosamente nada. Mesmo temos com a farmácia, mais uma carga que mandou o barato hotéis, não os conheço de lado nenhum. Mais um grupo de umas pessoas do Norte que mandaram mais uma carrada de latas que me vão sabendo, mas aqueles estão escondidos. É isso é que é a minha preocupação. E a minha coisa só era que houvesse uma coisa normal, que é como eu vou ao meu médico, se chega lá, João, olha, você precisa fazer mais 40 latas, sim senhor, está aqui a receitazinha, chega à farmácia e tem a receitazinha e a pessoa vai para casa, em vez de ter que estar a comer o papo seco, pode fazer um IBD5 disto, é horrível, mas um gajo ver isto é porreiro, e um gajo pode continuar a fazer a vidazinha dentro do mal, mas porreirinho, e depois pode estar assim como eu, em vez de estar assim todo enganado. Assim como vocês podem ver aqui nesta fotografia, que um gajo tem vontade de perigosamente fazer nada, um gajo está em casa fechado, e se eu tiver a sorte lá tiver este tipo de IBDzinho, é mal, mas sei que depois vou bebê-lo e consigo dar aqui 50 voltas isto a correr completamente e dando-nos nem um gato, que é tal igual como um gatinho, está ali bonitinho, está ali, passava-me aqui por cima até me fazia doer, percebe ou não? E a minha coisa só desta petiçãozinha, nem que seja só, pronto, mais ou menos era isto, pronto. Peço desculpa, se me alarguei um bocadinho. Muito bem, obrigada. Passo então a palavra à Marta Vasconcelos, que irá acrescentar também. Tem mais cerca de 5 minutos também para concluir a exposição. Muito obrigada. Só assim, desculpem. Olá, boa tarde, obrigada também pela oportunidade de estar aqui. Obviamente, eu estou aqui, como já perceberam, sou a noiva do João, mas estou principalmente como nutricionista e porque, para além do João, já tive outros casos e, claro que o caso dele é o mais próximo de mim e é a razão de estarmos aqui, da sensibilidade que isto é em termos da nossa vida familiar, digamos assim, dos custos que isto acarreta, mas realmente o que me custa e aquilo que eu gostava de falar é em relação a todos os doentes e a questão deste produto.
porque a doença de Crohn, efetivamente, nem todos os doentes de Crohn são como o João. O João é um caso muito excepcional, muito complicado. Ou seja, a maioria dos doentes nós conseguimos manter estáveis com uma dieta, digamos, pobre em resíduos, em que normalmente lá está o tal peixe grelhado, um frango grelhado, um bocadinho de arroz, e quando os doentes têm crise, que é o que acontece na doença de Crohn, existem períodos de grandes crises em que realmente não conseguem suportar qualquer tipo de alimentação. Aí o que nós fazemos é realmente com nutrição clínica, que são os suplementos, em que também não existe só este, exatamente, não existe só este. A questão deste é o único específico para a doença de Crohn. O que é que ele tem de especial? Ele está patenteado pela Nestlé, tem fatores anti-inflamatórios que vão ajudar a melhorar a condição do intestino, não só ajudar a fechá-lo, mas também, ou seja, a melhorar toda a condição do doente. Ajudam no aumento de peso, transforma-se por si só numa dieta completa, portanto as pessoas não podendo se alimentar por outras vias, conseguimos com esta alimentação que eles se mantenham estáveis e depois o objetivo obviamente será voltarem a uma alimentação dita normal, nunca muito normal por ser um doente de Crohn, mas é esse o objetivo, conseguimos passar a crise e conseguimos voltar à alimentação. No caso do João, há outros casos, claro que são muito mais raros, ou seja, um doente precisar disto no contínuo, não sei, em Portugal são pouquíssimos, eu conheço dois, conheço o João e mais uma pessoa no Algarve, ou seja, precisar disto constantemente é muito raro. Aquilo que pedimos e a questão da petição é porque os doentes de Crohn, quando estão em fase de crise, quer seja no domicílio, quer seja a nível hospitalar, poderem ter acesso ao produto. Porque a questão não se prende só com o domicílio, mesmo a nível do hospital, isto é muito complicado porque nem todos os hospitais têm o produto. Como a doença de Crohn tem pouca expressão em Portugal, não é uma doença em que quando há os concursos públicos, por exemplo, para a aquisição dos produtos, isto seja visto de uma forma importante, ou seja, há um número muito maior de doentes oncológicos, por exemplo, então vamos adjudicar produtos para os doentes oncológicos e depois alguns deles, efetivamente, são suportados por alguns doentes de Crohn. Não é o caso do João. Existem uns produtos, não sei se conhecem, que são uma espécie de umas garrafas que as pessoas até costumam chamar de iogurtes, que efetivamente alguns doentes toleram, apesar de não ser o melhor. O melhor a questão aqui é só pela questão anti-inflamatória do produto e de estar, ou seja, estudado para a doença de Crohn. Mas em alguns doentes conseguimos fazer com esses produtos que efetivamente ficam um pouco mais barato, apesar de nenhum deles ser comparticipado, ou seja, existe aquele pedido também da nutrição clínica da sua comparticipação total por causa de todos os doentes e todos os produtos que existem disponíveis a nível de mercado. Aqui, focando no Crohn, só temos este e temos esta questão das crises, da não acessibilidade mesmo a nível hospitalar. Pelo que sei, lá está, eu estou um bocadinho por dentro destes produtos porque eu também fui delegada hospitalar e sempre na área da nutrição clínica e nós não tínhamos o produto em todos os hospitais. Lá está, os capuchos, como é uma referência em termos de doença gastrointestinal, muitos doentes são encaminhados para lá e efetivamente quando do internamento, como o produto está lá, é-lhes dado este produto. Por exemplo, no Amadora Sintra, um doente que seja internado com doença de Crohn e mesmo que esteja numa fase muito complicada, isto não existe. Okay? Ou seja, os doentes é-lhes dado outro tipo de produto, podem ou não aceitar, podem ou não recuperar, muitos dos casos não recuperam, tanto que há doentes que, pronto, isto já do meu conhecimento, que depois me vêm parar já em situações muito complicadas, porque não existe também o acompanhamento nem o produto disponível, e quando vão para casa, mesmo nos hospitais onde ele existe, lá está, os capuchos é aqui uma referência, quando os doentes vão para casa, normalmente não têm o poder económico para fazer a continuidade do tratamento. Aquilo que pedimos, e o meu foco aqui em poder falar convosco do ponto de vista nutricional é, um doente precisa disto por pouco tempo. Infelizmente o João é um caso complicado em que estamos a pedir para todos os dias e que é a alimentação dele, ou seja, o João sem isto não fica mesmo bem. Nós tentamos todos os produtos que existem, comprei as marcas todas, os sabores todos, mais pastoso, menos pastoso, líquido, e ele não tolera, ou seja, ele até pode gostar do sabor, a questão é que depois sai pelo saco. Os sacos que ele tem na barriga, o que acontece é que não há absorção do produto, logo é como se ele não se estivesse a alimentar, volta a sair tudo nas fezes dele, não é? Ele tanto evacua normalmente como através dos sacos. E quando não é tolerado pelo intestino, sai tudo pelo saco. E todos esses produtos, infelizmente, nós não conseguimos que ele tolerasse. Eu digo infelizmente porque saem mais baratos. Um pack de 4 garrafas, por exemplo, são 16 €. Claro que ele precisaria de 8, mas pronto, estamos a falar de um valor significativamente mais baixo do que este produto. Foi uma grande luta conseguirmos o produto mais barato em Montemoro Novo. Obviamente que isto teve questões da quantidade que o João adquire e a farmácia conseguir realmente com a Nestlé que eles baixassem o preço pelo volume que é adquirido, mas nós sabemos, e por causa desta petição, como isto chegou a alguns meios de comunicação, sabemos que há farmácias no resto do país que não conseguem ter este preço e têm doentes, por exemplo, no Norte, em que continuam a ter que adquirir 50 € uma lata. Também é estranha a quantidade
quantidade que ele vos fala, das 3 a 4 latas, não sei se acham, mas a questão é que o produto está feito para bebés, porque normalmente os doentes de Crohn... Os doentes de Crohn são diagnosticados, ou o que desejaríamos, quando são mais novos, ou seja, também é muito menos agressiva a doença e lá está, começando logo a fazer o IBD, o propósito do produto é a doença não evoluir tanto e passarmos para a fase adulta com um doente minimamente controlado. Só que o produto, pronto, está feito com esta quantidade, porque é para bebés, não é? Para conseguirmos adaptar, logo quando fazemos para um adulto temos que fazer uma dose muito superior e daí esta questão também de serem tantas latas no caso de um adulto e do João. Só para terminar, está aqui o tempo a terminar. O tempo. Eu, antes de começar a fazer o IBD, tinha 8 fichas ativas, que é estes buraquinhos que vocês veem aqui. Sim. E no decorrer destes 5 anos já fecharam 4, que era uma coisa que eu pensava que era completamente impossível. Eu pensava que ia aparecer era mais e não menos. E 4 delas já fecharam e as outras cada vez estão a acelerar cada vez mais e a diferença é notória todos os dias. E tanto este débito que aqui acontece, que é o que a Marta dizia bem, que era quando estava mesmo a fazer outros suplementos, que o débito passava logo todo diretamente para dentro dos sacos, tinha que andar sempre a correr, estar aqui meia hora era um carga de trabalhos, porque tinha que ir logo a correr porque os sacos começam a encher. E torna-me de IBD, se for fazendo regularmente e pausadamente, nem os sacos quase vão deitando débito nenhum durante o dia, eu consigo fazer uma vida muito mais vulgar, porque depois também é aquela coisa dos sacos encherem e descolar, que é sempre uma complicação também grande. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada então pela vossa exposição. Passo então a palavra à Sra. Deputada Fátima Correia Pinto para algum esclarecimento. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora, na presidência desta audição. Cumprimento as senhoras deputadas e saúdo os peticionários, agradecendo esta exposição que nos fizeram na primeira pessoa e todas as informações importantes, relevantes para esta questão da comparticipação deste suplemento alimentar, o Modulan IBD, para os pacientes com a doença de Crohn. Saúdo também todos os assinantes da petição, que recolheu 10.510 assinaturas, o que expressa de facto a importância e a pertinência da questão aqui em causa. E é importante e pertinente porque nos obriga a refletir sobre esta doença de Crohn, um pouco desconhecida na maioria dos portugueses, doença que pode afetar qualquer parte do tubo digestivo através de uma inflamação crónica, mas cujas causas do próprio processo inflamatório são ainda muito difusas, pouco conhecidas, sendo, portanto, considerada uma doença autoimune em que há uma reação exagerada do sistema imunitário, tal como vocês fazem menção no próprio texto da petição. E a doença de Crohn tem ainda outra especificidade, que é o facto de não ser constante nem previsível. Altera-se entre períodos ativos da doença e períodos de remissão, em que não estão sequer às vezes presentes quaisquer sintomas e que podem durar meses ou demorar anos e sem qualquer possibilidade de antecipação da ocorrência destas fases distintas. Sendo certo que normalmente a remissão dos sintomas é consequência dos tratamentos ou de intervenções cirúrgicas e muito raramente por remissões espontâneas. Estima-se que cerca de 75% das pessoas com doença de Crohn necessitem de uma intervenção cirúrgica em alguma fase da doença. É exemplo do João aqui nos expôs que já teve que fazer várias cirurgias. E é exatamente esse exemplo que nos trouxe que não são cirurgias curativas, pois, apesar de permitirem que durante uma fase aumentem a qualidade de vida dos doentes de Crohn, a verdade é que, passado algum tempo, voltam a sofrer os mesmos sintomas e, portanto, têm esta consequência de necessitarem novamente de tratamentos e de cirurgias mais tarde. E a alimentação tem, de facto, um papel importantíssimo na doença de Crohn, não só porque é fundamental que estes doentes evitem o consumo de determinados alimentos, tal como a doutora Marta aqui referiu, para que não agravem o estado inflamatório associado à doença, sendo normalmente aconselhada uma dieta de baixo teor em fibra ou, eventualmente, as dietas líquidas nos casos mais graves. Mas é também regularmente necessária um suplemento mineral, vitamínico ou de outros nutrientes quando existem problemas associados à absorção destes mesmos elementos. Ora, este suplemento nutricional de natureza clínica, que os peticionários vêm então solicitar a sua comparticipação, é de facto específico para o tratamento dietético da doença de Crohn, através de uma fórmula que vem reduzir a inflamação e promove a recuperação da mucosa intestinal, podendo ser utilizada tanto em crianças como em adultos, como também referiram. No texto da vossa petição é referido a existência de cerca de 10.000 pessoas em Portugal, pacientes da doença de Crohn, estimando-se uma prevalência
73 pessoas por cada 100 mil habitantes. E aquilo que vos venho perguntar, de forma a clarificar a prevalência da doença e a sua gravidade no nosso país, bem como a importância deste suplemento alimentar, é se conseguem quantificar esses casos mais graves, mais extremos, que levam a uma alimentação exclusiva ou quase exclusiva com este suplemento. Já conhecemos o caso do peticionário João Parreira, já o conhecíamos também da comunicação social, porque expôs a sua situação e percebemos que a alimentação exclusiva deste suplemento alimentar veio permitir-lhe uma melhor qualidade de vida, de que de outra forma não seria possível, mas era importante conhecer quantificar quantos casos nós temos que realmente necessitam de exclusividade desta alimentação para conseguirem fazer o seu dia-a-dia. E perceber também, era interessante perceber se existem casos de remissão após o tratamento mais prolongado com este suplemento alimentar. Depois também era importante para nós percebermos os outros casos menos graves da manifestação desta doença, em que situações este suplemento alimentar também é necessário. A doutora Marta fez alguma dessa exposição na sua apresentação, mas basicamente o que nós precisávamos de entender é, tirando estas situações mais graves, que implicam um consumo de 3 a 4 latas do IBD diariamente, qual é o consumo regular deste suplemento no caso das situações menos graves e qual é a sua duração. Falou que seriam durações mais breves, mas termos uma noção do que é essa duração. Estamos a falar de 1 mês, estamos a falar de 2 semanas, para nós percebermos melhor qual é a situação dos outros doentes de Crohn. Outra questão que vos queria colocar está relacionada com o fornecedor do próprio produto, neste caso a Nestlé Health Science, para perceber se têm conhecimento, se a Nestlé já iniciou algum processo formal junto do Infarmed para a comparticipação do seu próprio produto, porque eles têm essa possibilidade de eles próprios solicitar a comparticipação do produto. E depois também era importante percebermos se têm conhecimento de outras práticas de outros países, se tem conhecimento de outros países em que este suplemento seja comparticipado, totalmente ou em percentagem, e também era muito importante e muito relevante termos acesso a esses estudos clínicos que vêm demonstrar a eficácia deste suplemento alimentar específico para a redução da inflamação do intestino. E termino agradecendo mais uma vez aos peticionários, manifestando a maior sensibilidade do Partido Socialista nesta questão da comparticipação de medicamentos, neste caso um suplemento alimentar, que julgamos fundamentais para a melhoria de vida das pessoas, e neste caso particular para os doentes de Crohn, desejando-lhes os maiores sucessos relativamente às pretensões desta petição. Muito obrigada. Senhora Deputada, já lhe dou a palavra. Só um momento. Não sei se a Senhora Deputada Inês Barroso quer intervir relativamente a esta questão. Então, só informar o peticionário que, no fim do pedido de esclarecimento, tem mais 10 minutos para responder a todas estas questões, portanto, terá essa oportunidade. Tem a palavra a Senhora Deputada Inês Barroso. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhoras Deputadas, cumprimento, obviamente, os peticionários desta nossa petição, o Sr. João Parreira, a doutora Marta Vasconcelos, e cumprimento-os de forma efusiva por nos trazerem também a esta Casa da Democracia um problema que é gravíssimo e que, por vezes, nós não temos este conhecimento real e tão vivido na primeira pessoa. E, portanto, agradecer a vossa vinda desde já e a oportunidade que nos dão de analisar mais uma situação que no nosso país tem um enquadramento que deve ser analisado, repensado, reavaliado, reapreciado, merece toda a atenção de todos os agentes também políticos. E, portanto, agradecer de forma, como disse, de forma efusiva esta vossa vinda ao nosso Parlamento. Portanto, da exposição que nos apresentaram e que agradecemos também pelo Grupo Parlamentar do PSD, agradecemos a vossa exposição, dizer-vos que numa primeira fase estou aqui enquanto representante, chocada. Obviamente que nós vamos sabendo de algumas notícias, vamos acompanhando os acontecimentos, mas é sempre importante ouvirmos na primeira pessoa, ouvirmos o testemunho real, e estou chocada realmente pela forma como
a doença afeta efetivamente a vida dos portadores de doença de Crohn e, portanto, convém mesmo que nós demos a esta temática a maior atenção. Portanto, sendo uma doença autoimune e com dietas que são específicas, que são tentadas, mas que nem sempre resultam, como dizia a doutora, na altura das crises, não é de todo possível dar resposta com a medicação dita normal, não de suplementos, mas em termos de medicamentos, não havendo esta possibilidade, torna-se efetivamente muito difícil para quem tem a doença conseguir tratá-la. Eu tenho aqui algumas questões, 2 ou 3 até são coincidentes com a senhora deputada do PS, o que me parece também um fator positivo, dado que as preocupações são coincidentes. Portanto, não havendo no mercado medicamentos que possam minimizar o impacto desta doença, obviamente que este suplemento, como disse o doutor, é um suplemento que se torna imprescindível, principalmente na altura em que os doentes têm as crises e que precisam de maior acompanhamento. Em termos de suplementos, e desculpem-me a minha ignorância, mas também estou a aprender convosco, como é óbvio, em termos de medicação, a validação é dada pelo Infarmed. Em termos de suplementos, pode haver também esta ligação à Infarmed através até da Nestlé, da empresa, enquanto também contributiva para a produção deste medicamento. Sendo este um suplemento de natureza clínica, se já foi tentada esta validação por parte do Infarmed, se havendo uma expressão até significativa de 100 mil pessoas em Portugal com esta doença, se este assunto tem sido levado à discussão com as próprias entidades do Ministério da Saúde e qual tem sido a receptividade, ou se porventura ainda não foi, mas pretendem que o seja, dado o impacto financeiro que esta solução poderia acarretar para haver uma comparticipação deste suplemento aos doentes desta doença, passa o pleonasmo. Que solução gostariam de trazer à discussão? Ou seja, já que é tão caro, seria possível ao nosso Ministério, à nossa organização, aos nossos serviços de saúde, encontrarem alguma forma de, em termos internacionais, poderem, para todo o país, porque o João há pouco dizia, o Sr. João, desculpe, há pouco dizia, e com toda a razão, eu até tenho a sorte ou o privilégio de estar enquadrado num meio que me compreende, mas pode haver muitos doentes que não sabem como fazer e que estão em desespero absoluto. E, portanto, se haveria da vossa parte alguma sugestão a fazer relativamente até, porque não, ao Parlamento, para que possamos também colaborar com o Ministério da Saúde e dizer-lhes há esta necessidade de, em termos internacionais, nos serviços de saúde, se articular a vinda deste medicamento a um custo que seja um pouco mais acessível do que aquilo que está a ser praticado neste momento. Noutros países, como é que este medicamento é apoiado e em termos também de estudos que existam, quer em Portugal ou noutros países, perdoem-me se estou a ser demasiado cruel em relação à forma como vou falar, mas a esperança média de vida destes doentes que não têm estes suplementos, qual é? E o que é que no fundo tem havido de estudos que consigam ajudar-nos a suportar a sustentação de apelar ao nosso Governo, ao nosso Ministério da Saúde, que possa olhar para esta temática com particular incidência. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra, não sei se vão dividir o tempo também, têm 10 minutos para esclarecimentos finais. Dizer que há aqui um conjunto de questões que foram colocadas, o que denota, de facto, o interesse na vossa exposição e, portanto, não sei se vai iniciar a doutora Marta. Eu gostava de iniciar só aqui como... Então, João tem a palavra, então, tem que acionar... Não é? Ok. Aqui, respondendo aqui, foi 2 perguntas que foram aqui, muita coisa, que é aquela situação de quais é que são os resultados que podemos ter em relação ao IBD para outras pessoas mais específicos em relação ao meu. Eu acho que isso é sempre bloqueado pelo seguinte, que é pelo preço do mesmo. Porquê? Porque as pessoas, quando estão internadas no hospital, começam a fazer este tratamento e estão lá a fazer este tratamento pelo menos 3 semanas e depois saem ao final do mês. O que é certo é que elas, depois de estarem a fazer este tratamento
no hospital durante 3 semanas, praticamente um mês, saem de lá muito melhor e a andarem e fantásticas. Só que depois, quando chegam a casa, vai acontecer aquela realidade que a Marta falou há bocadinho. Porque a gente, quando saímos lá do hospital, eles dão-nos lá 5 ou 6 latinhas ou 7 para a gente para levarmos para casa. E na primeira semana a gente até vai comprar as latas. Só que depois, na segunda semana, vê o problema do dinheiro, não é? Eu vou gastar mais de 200 euros, mais 300 euros, e começam a comer os papos secos. Logo aí, quando começam a comer os papos secos, começa a vir aquilo que você diz. Começa a vir outra vez aqueles problemas que às vezes não é a própria doença que o traz, mas é a própria da alimentação, tudo isso. E depois, para termos estes resultados específicos, que se calhar que você me perguntam tantos anos, se temos mais resultados que sejam comprovados que o IBD faz mesmo bem, eu acho que não temos mais, porque é esta razão que eu lhe estou a dizer, que é a razão depois das pessoas saírem de lá, saem de lá boas, porque elas estão lá a fazer este tratamento e saem de lá muito melhores. Só que depois, quando chegam a casa, fazem uma semana ou fazem 2 IBD e efetivamente depois começam novamente a comer as coisas, porque efetivamente já não têm recursos económicos para fazer, nem têm aqueles amigos, como eu estou sempre a dizer, que os têm para me darem as latas para os comer, e depois vêm novamente os problemas. Isso era uma das respostas que eu queria dizer em relação à situação, e depois queria aqui outras, mas agora dava aí a palavra à Marta. Não sei se me fiz entender o que é que queria dizer, o que é que quis dizer. Muito bem, tem então a palavra a doutora Marta para responder aos restantes esclarecimentos. Muito obrigada. Em relação à questão do número de doentes, efetivamente não existem muitos doentes graves, porque a doença de Crohn, o ideal é ser diagnosticada em fases mais iniciais e principalmente na idade pediátrica. O que está a acontecer e aquilo que se tem vindo a ver em termos de estudos clínicos é que a nossa forma de viver, e lá está, fatores sociais, fatores de trabalho, o início da vida adulta ser cada vez mais complicado, tem vindo a causar algum tipo de inflamação no intestino e os doentes estão a começar a ter a doença de Crohn diagnosticada muito mais tarde. Daí haver tantos adultos agora que são diagnosticados. O caso do João foi aos 27 anos, por exemplo, sendo que estão a aparecer casos aos 40, por exemplo. As pessoas começam com pequenas inflamações no intestino, com desconfortos, e depois é diagnosticado realmente a doença de Crohn. A questão deste produto, como eu referi, e aquilo que os estudos indicam, não é preciso nós passarmos efetivamente logo para este produto, porque ele é específico para a doença de Crohn, mas lá está, o objetivo seria, numa idade pediátrica, começar a fazê-lo, tentar uma remissão da doença e depois, à partida, o doente não ter que fazer algo tão forte como este produto. Daí ele também não estar disponibilizado, como eu referi, a nível hospitalar, porque o ideal é conseguirmos controlar o doente com outro tipo de produtos e mesmo com a alimentação. A primeira via é sempre a alimentação normal. É isso que se tenta. Depois, então, tentamos, como eu referi, com outros produtos. Em casos muito graves como o João, que me perguntou quantos casos haveriam em Portugal, nós realmente não o sabemos, quer dizer, nós temos uma ideia por causa da exposição que o caso do João teve, daí que sabemos o João e sabemos uma pessoa no Algarve que precisa em exclusivo, mas não é de todo este o objetivo. Se nós formos ler a literatura, o objetivo não é fazer este produto em exclusivo, nem nenhum produto. O doente de Crohn é para estar com uma alimentação normal. Infelizmente, o João, porque é que é este caso? O João foi mal operado, ou seja, tem partes do intestino que já não existem e que já não permitem, pronto, mesmo que ele melhore, praticamente impossível o João comer. O gastroenterologista dele teve 2 casos como o João, um deles infelizmente já não está entre nós e o outro caso tão grave foi o do João. O João não pôde sequer pôr um saco definitivo, que é uma das opções que fazemos para os doentes de Crohn e que lhes permite a tal qualidade de vida e voltarem a comer normalmente. No João, por exemplo, isto não é possível. Daí este pedido e daí a questão deste produto. Em termos dos outros países, o que está a ser feito e o próprio produto, o Modlen IBD, está muito estudado lá fora e já existem até guidelines em que nos apoiamos. Qualquer profissional de saúde pode até fazer os cursos online. Eu fiz um dos cursos que o Modlen IBD tem online, patrocinado obviamente pela Nestlé, mas o objetivo é este. Mesmo que nos apareça um doente e que não esteja no hospital, que esteja em ambulatório, nós conseguimos fazer esta terapêutica e que o doente melhore. No entanto, e por isso é que eu frisei que o caso do João é tão específico, isto não é suposto nenhum doente fazer isto em exclusivo. O médico do João ele tem um papel, não é? Passado pelo gastroenterologista, em como o João só pode fazer este tipo de alimentação, mas isto é mesmo, ou seja, isto é como vos digo, há o João e outra pessoa, e só sabemos graças à exposição que este caso teve. Mas de todo, e mesmo que nós aprendemos, por exemplo, enquanto nutricionistas, que temos supostamente aqui algum poder na alimentação dos doentes quando estão no hospital, não é de todo que o doente faça isto em exclusivo. Daí também haver tão pouca informação de casos que façam exclusivamente. Aquilo que sabemos de fazer no contínuo este produto traz malefícios, o que está descrito na literatura malefícios para o doente, nomeadamente a nível articular, que felizmente o João ainda não teve. Não sabemos se
poderá vir a ter. No entanto, como referi, no caso dele é esta a única solução. Podendo haver os outros produtos, que infelizmente também não são comparticipados, mas que ele não tolera, mas que existem outros doentes que toleram. Para muitos também será outra solução. Efetivamente, eles é que não têm a oportunidade de o comprovar que será a solução para eles, porque eles não o fazem de forma contínua, porque vai sempre dar ao mesmo problema. Porque eu acho que tenho a certeza absoluta, se eles o fizerem de forma contínua e não darem a comer papos secos no meio do IBD, eles de certeza absoluta que vão ficar muito melhores. Também respondendo ali àquela situação que, como é que era a situação na Europa, em todos os países da Europa, isto, a comparticipação menos a Itália, é comparticipada 100%, porque eu tenho pessoas já que me conhecem, que através das redes sociais e disso, que são doentes de Crohn. Até tenho um exemplo agora em França, que no Natal até me mandou um saquinho que ela foi buscar ao médico dela, pediu ao médico até, e o médico até lhe passou lá uma coisinha para ela mandar, e mandou-me também uma caixinha com 12 latas de França para cá de prenda do Natal, que é, só em Itália é que não é comparticipada, o resto é comparticipado em todo lado a 100%. E a solução, falando também, respondendo àquela solução que você dizia, que era para apresentar uma solução, a única solução que eu pedi era mesmo esta, que era a coisa mais simples. Era para a prevenção, que é uma coisa super importante, a pessoa está com uma pequena crise, tem hipótese de chegar ao pé do médico, o médico te dizer-lhe assim, olha, João, agora você vai para casa, vai levar aqui uma caixinha e vai fazer durante 10 dias em casa, em vez de estar aqui a ocupar aqui espaço aqui no hospital, na cama do hospital, ter os custos todos do hospital, todos nós sabemos os valores que custam também estar um doente, estar no hospital, o doente pode ficar em casa descansadinho, com esta lidinha de IBD e está só a fazer o IBD em casa. E ao final de 15 dias vai estar porreira, que é a prevenção, que é aquela situação que você dizia há bocadinho bem, que é depois a remissão quando vem novamente a doença. Se ela se puder prevenir em casa só com o IBD, quando o médico chega ao médicozinho, em vez de ficar lá na cama do hospital, a levar o soro, a levar injeções de umas, de outras, a experimentar, a suar, a vomitar, a ter que ir outra vez novamente para o bloco operatório, não. Ia ficar em casa, porque ia só lá à consultazinha do médico e levava 15 dias para casa. João, como é que está hoje? Olha, eu estou melhor, então vai começar agora a comer a batatinha cozida com o arroz, não sei o quê, e depois começava outra vez. Daqui a 6 meses vem outra crise. João, não faz mal nenhum, toma lá mais uma receitazinha, toma lá mais 20 latinhas, vai para casa outra vez fazer este tratamento. Em casos específicos, como é o meu, que há muitos que efetivamente não o conseguem comprovar porque não têm hipótese de o fazer, se calhar ia ser a solução também para eles perceberem efetivamente que se fizessem só IBD, eles iam ficar sempre bem. E o médico, chegando a essa consequência, e lá dizia-te, pronto, João, não podes comer, vais só fazer IBD, e daqui, dentro do mês, tens aqui para o mês que vens cá buscar outra receitazinha, vens cá e levas outra vez para o mês. O médico faz a análise do mesmo, estás a ficar melhor, vais novamente começar a comer as batatas e isto. Era só isto que era a solução que eu pedia, que era uma coisa mais simples, que era para não ser aquela coisa das pessoas também depois estarem a pedir sem haver necessidade de coisa. Era uma coisa mensalmente, uma análise do médico, precisa novamente, está aqui a receita outra vez, vai buscar, não precisa, não há mais receita para ninguém, começas a comer batatas, era só isso. Obrigado. Em relação aos estudos, o que também complica aqui um bocadinho, claro que darão algum suporte ao caso, a questão é que quase todos os estudos feitos com estes produtos são em bebés, outra vez, ou idade pediátrica. Muito raro termos suporte em adultos com a utilização deste tipo de suplementos. Lá está, são apanhados no hospital e normalmente todos os estudos que existem com a utilização do produto e que dão suporte ao mesmo, a grande maioria, pronto, dos que eu tenho acesso ou que eu conheça, são em adultos. Respondendo em relação à questão do Infarmed, existe aqui outra questão em relação aos produtos de nutrição clínica, porque eles são regulamentados pela direção de veterinária, não são através do Infarmed, que é outra questão que está sempre aqui a complicar estas questões da comparticipação dos suplementos de nutrição clínica. Portanto, nem só o IBD, mas todos eles têm esse tipo de regulamentação, o que, pronto, pelo que eu percebi de outros processos que existiram, em que foi pedido a nível geral os suplementos de nutrição clínica, teve também sempre esta questão aqui pelo meio da regulamentação que estes produtos têm em Portugal. Já houve discussão. Uma dessas discussões que houve foi o pedido de toda a suplementação de nutrição clínica ser comparticipada. É algo que anda aqui, eu sei que já foi discutido. Existe até a Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica, que são quem tem aqui o papel mais ativo e que tem realmente tentado, lá está, para todas as doenças e todos os produtos. Nós aqui realmente estamos com um foco neste produto e nesta doença, mas sabemos que já houve estas questões. Em termos do Crohn, aquilo que sei que já foi discutido e que felizmente já temos o acesso é os biológicos serem comparticipados, que é uma medicação que estes doentes também, na sua grande maioria, têm que fazer. Existem vários tipos deles e isso está assegurado, assim como os sacos e outro tipo, isso está, exatamente. Só a nutrição clínica é que não entra aqui e que lá está, o nosso pedido é não só porque ok, nem todos os doentes precisam, mas muitos doentes precisam, podemos prevenir quando eles são diagnosticados e depois temos estes casos que serão aqueles que terão mais custo para o Estado, que são muito raros, que são estes que precisam todos os dias, a toda a hora.
Muito bem. Nós temos conhecimento de 2. Temos conhecimento do João e do... É um senhor que é carregado de que até ligou ao João. €3.000 por ele é igual, é como comprar um carro de Fernando. Por isso é que ele também não se queixa de rigorosamente nada. Bem. A senhora deputada tem ainda um esclarecimento. Não é esclarecimento nenhum. Minha colega já fez a intervenção. É só para dar os parabéns aos noivos e muito desejar as bem. maiores felicidades. Obrigada. Muito obrigada. Esgotou o tempo dos 10 minutos. Não sei se tem alguma nota absolutamente essencial que ainda não tenha referido, ainda lhe posso dar alguns segundos, mas eu julgo que as senhoras deputadas ficaram cientes da problemática, conseguimos perceber a vossa exposição, os vossos esclarecimentos, a experiência de vida que foi muito clara e eu estou ciente que, enfim, farão chegar aos grupos parlamentares respectivos estas preocupações que aqui nos deixaram. A senhora deputada Inês Barroso pede ainda a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Era só uma duvidazinha. Há pouco a doutora falava que já houve discussão sobre este assunto, mas a discussão foi a nível de quem? Já com serviços de saúde, conforme... peço desculpa, mas não... Foi a nível geral... Um minuto. Peço desculpa. Um minuto, Marta. Está bem? Aquilo que já houve foi a nível geral da comparticipação dos suplementos de nutrição clínica. Sei que já houve... Todos, exatamente. Da entérica e da parentérica. Daí, pronto. E aí também se falou muito desta questão, por isso é que quando referiu a Infarmed me lembrei logo, que percebi que havia aqui também esta situação mais complicada de estar sobre outro poder. Obrigada. Muito bem. Cabe-me agradecer mais uma vez aos peticionários terem-nos trazido uma questão tão importante e que no fundo acaba por ser silenciosa para muitos portugueses. Invisíveis. Tenho a certeza que, como referi, os grupos parlamentares vão ficar cientes desta problemática que vai ser discutida em plenário e serão com certeza informados também dessa data posteriormente. Resta-me agradecer a presença de todos e também os serviços da Assembleia da República afetos a esta comissão. Muito obrigada e as maiores felicidades para vós. Queria agradecer a vocês este bocadinho que tiveram aqui para me dar atenção. Obrigado. Obrigada.